Bom, como a gente vem mostrando, os casos de gripe também estão disparando em várias regiões do país. O número de pessoas contaminadas por coronavírus também vem crescendo, quer dizer, tudo ao mesmo tempo. E um levantamento da agência CNN mostra que, na comparação entre as duas últimas semanas do ano, houve um aumento de 134% nos casos de Covid. Diante desse cenário, será que vamos rever o que aconteceu no começo do ano passado? A gente espera que não. Para entender melhor o que pode acontecer e o que devemos fazer para evitar o que aconteceu em janeiro do ano passado, a gente conversa agora com o infectologista do Hospital das Clínicas, Evaldo Stanislau. Doutor Evaldo, seja muito bem-vindo aqui à programação da CNN. Obrigado, Luciana. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor, nas últimas semanas a gente vem conversando com muitos especialistas que andam muito preocupados com o aumento dos casos de gripe ao mesmo tempo da chegada da variante Ômicron. Eu lhe pergunto, a gente corre algum risco de ver algo parecido de superlotação de hospitais como vimos no início do ano passado? Olha, é improvável por algumas razões. A primeira delas é a vacinação expressiva do Brasil. A segunda é uma característica do próprio vírus. A variante Ômicron aparentemente compromete menos o pulmão e isso nos dá uma menor preocupação de quadros respiratórios mais graves. Entretanto, outros países têm observado aumento de internação e aumento de morte, mas são países que têm uma vacinação menor que o Brasil e esse efeito se dá principalmente nos não vacinados. De toda maneira, um dos riscos que a gente não consegue afastar é que, como a Ômicron se transmite com muita facilidade, que ela comprometa um quantitativo muito grande de pessoas ao mesmo tempo, e aí, matematicamente, o que é pouco de muita gente acaba se tornando muito também, e esse é um risco, sim, que existe, mas que nós consideramos menor neste momento. Doutor, falando especificamente da Ômicron nesse momento, a gente já consegue entender qual vai ser o comportamento dela aqui no Brasil? A gente esperou muito que a variante Delta pudesse fazer um estrago no Brasil, como fez em várias partes do mundo, e o comportamento dela foi diferente aqui no nosso país. Ela matou menos que em outros locais do mundo. Agora a gente está aqui na expectativa da variante Ômicron com um agravante, casos de gripe, né? Então, a gente tem já alguma noção do que pode acontecer nas próximas semanas nessa junção? Olha, a variante pode ser nova, mas tem uma coisa que não muda. O comportamento da variante depende do comportamento das pessoas. Então, se as pessoas continuarem se aglomerando, se as pessoas continuarem abrindo mão da máscara, como estão abrindo mão, o que vai acontecer é que nós vamos ter um contingente enorme de pessoas infectadas. A grande vantagem da Ômicron é a sua transmissibilidade, ela se transmite com muita facilidade. Então, é muito cedo ainda. De fato, aqui no Brasil, nós fomos, de certa forma, protegidos da Delta por conta da nossa grande imunidade vacinal e também pelos infectados, mas a Ômicron é outra doença, é tudo diferente. E eu acho inaceitável nós termos, nesse momento, um apagão de dados, termos como mensurar o impacto inicial da Ômicron. E, de fato, responder essa pergunta é muito difícil. Primeiro, porque não temos dados. Segundo, porque depende do comportamento das pessoas. Um apelo que nós médicos fazemos é que as pessoas não desistam de se proteger. Tem uma coisa que circula com muita facilidade entre as pessoas. Está se falando que a Ômicron é uma doença mais leve. Ninguém sabe, na verdade. Ela pode ou não ser mais leve, mas as pessoas têm que continuar se protegendo. Evidentemente que é cedo, vamos aguardar, mas o impacto da Ômicron, até o momento, ele se mostra num grande aumento do número de casos a partir do Natal, sobretudo. Doutor, a gente vem observando também muito os locais onde a Ômicron já se espalhou. É o caso do Reino Unido, por exemplo. A gente viu semana passada o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, dizendo que, apelando para que as pessoas se vacinassem, porque a Ômicron poderia levar a hospitalização 8 vezes mais para quem não tomou vacina. Então, nesse momento, quem ainda não completou seu ciclo vacinal contra a Covid-19 e agora não tomou a vacina contra a gripe, essa pessoa ela poderia estar muito exposta agora às duas, né, aos dois vírus ao mesmo tempo, né, com ser contaminado tanto pela gripe quanto pela Covid-19 e correndo risco dessa hospitalização?
Sem dúvida nenhuma. As pessoas não vacinadas são muito vulneráveis e a Ômicron, ela simplesmente ignora a imunidade. A Ômicron, além de se transmitir com muita facilidade, ela tem uma capacidade de causar reinfecção e infecção muito grande. Agora, essa infecção vai ser mais ou menos grave dependendo da sua imunização. Então, as pessoas que estão com 2 doses e que já podem tomar a terceira dose devem fazê-lo o quanto antes. As pessoas que estão com a segunda dose ainda atrasada precisam se vacinar o quanto antes. Então, a vacinação é chave e eu sou daqueles que acreditam que hoje a gente já deve falar que o esquema vacinal básico completo é de 3 doses. E se a gente for considerar isso nessa realidade de Ômicron, nós vamos ver que o número de vulneráveis no Brasil é muito maior do que aquele que a gente supõe. Então, há uma falsa sensação de proteção, porque a gente está bastante imunizado de fato, mas para Ômicron a gente precisa avançar muito na terceira dose e nisso nós ainda estamos atrasados. Você falou em vulneráveis, doutor, e aí eu queria tocar no assunto das crianças, né? Porque elas ainda não têm aí, a gente está acompanhando uma discussão, vai ter uma audiência pública agora essa semana para discutir vacinação, algo extremamente questionável por todos os especialistas que nós entrevistamos aqui, porque todos concordam, todas as agências de saúde, Conselho de Pediatria, de que as crianças devem ser vacinadas. Enfim, essa discussão ainda tá aqui no nosso plano e a gente está vendo as crianças vulneráveis. E elas são muito vulneráveis e suscetíveis também a doenças respiratórias, doutor. É o que a gente acompanha todo o tempo. O que os pais podem fazer nesse momento para proteger os seus filhos enquanto não está disponível a vacinação contra a Covid-19? Olha, faltou dizer que o próprio governo concorda que as crianças precisam ser vacinadas, porque já tem a nota técnica da Secretaria Especial de Covid que vai nesse sentido, né? Então não dá para entender tanta protelação. Os pais precisam proteger as crianças com máscara. As crianças que já têm idade, que já têm complexão física para usar uma máscara, elas precisam usar máscara. Os pais precisam proteger as crianças, evitando a exposição a situações de aglomeração. Você vai em qualquer centro comercial hoje, o que tem de criança andando por lá sem máscara, isso é realmente muito triste. E os pais precisam lutar junto conosco para que elas sejam vacinadas o quanto antes. E nós precisamos ampliar também a vacinação, porque nós estamos falando muito da vacina de RNA mensageiro, mas a vacina de vírus inativado, aqui no Brasil, a Coronavac, já tem uma grande experiência com crianças a partir de 3 anos de idade. Então, nós temos que não só iniciar com a vacina da Pfizer, que já está na iminência de começar, a avançar para a vacina de vírus inativado, para aumentar o número de crianças protegidas, e cabe aos pais ter responsabilidade nas crianças onde seja possível colocar máscara e não expor as crianças desnecessariamente a essas aglomerações que não trazem nada de positivo, né? Neste momento de grande circulação da Ômicron, como já está evidente por todos os dados indiretos que a gente tem, mesmo faltando os dados oficiais, levar uma criança num shopping center, no centro comercial ou numa praça de alimentação, num restaurante, enfim, isso é um erro. E as crianças, infelizmente, também têm servido de reservatório para o vírus, porque a partir das crianças nós temos visto os adultos se reinfectando e se infectando também. Doutor, nesse momento que a gente tem casos de Covid-19, alguns a gente nem sabe ainda se são da variante Ômicron ou não, saberemos já a partir dessa semana, muitos casos estão sendo investigados, é o caso do Rio de Janeiro. Mas nesse momento a gente tem tanto a Covid-19 como a gripe. Quem está sentindo algum sintoma muito semelhante à gripe, como deve se comportar agora? Em que momento eu devo procurar um sistema de saúde? E a gente já está vendo um estrangulamento dos sistemas de saúde por conta de doenças respiratórias. Excelente pergunta, porque ninguém aguenta mais. Quem está na ponta está sobrecarregado, é um clima de guerra. Então, de maneira geral, para todos, você tiver com uma febre muito alta que não abaixa, com dificuldade para respirar, vá ao pronto-socorro, não tem jeito. Agora, se você é uma pessoa com mais de 60 anos de idade, tem uma doença crônica, é uma mulher grávida ou que deu à luz há 14 dias, ou se é o pai o responsável por uma criança de menos de 5 anos, sobretudo menos de 2 anos, e está com sintomas respiratórios, também vá ao pronto-socorro, porque se for influenza, faz sentido nessa faixa etária, nesses grupos, você utilizar um antiviral específico contra a influenza que deve ser iniciado precocemente com até 48 horas. Se você não se identificou com nenhuma dessas situações,
o melhor que você faz é ficar em casa, buscar uma orientação médica por uma teleconsulta, por uma telemedicina e se isolar. É outro conselho que a gente faz. As pessoas têm muita dificuldade de fazer o isolamento. Isso é uma medida que tem que ser incorporada no nosso cotidiano. A partir do momento que eu me sinto doente, seja o sintoma que for, eu posso ter um vírus de transmissão respiratória, seja influenza, seja Covid, e me isolar, né? E buscar o teste tão logo seja possível para saber qual é a doença que está comprometendo. Uma dica muito importante: as pessoas vacinadas com influenza, com Covid, hoje em dia, elas têm um sintoma mais brando, mais discreto. Então, não menospreze esse tipo de sintoma. Se isole, procure fazer o teste e se orientar. A influenza, ao contrário, ela começa com sintomas muito exuberantes, a pessoa se sente muito doente, dores no corpo, febre, dor de garganta, tosse, congestão nasal. Então, dá para você, de certa forma, diferenciar clinicamente uma da outra, mas é o teste que vai fazer o diagnóstico definitivo. Doutor, só para encerrar a nossa conversa, nós estamos agora no segundo dia do ano e é sempre bom fazer um balanço. A gente está enfrentando há quase 2 anos a pandemia aqui no Brasil. O primeiro ano foi muito difícil, especialmente para os profissionais da saúde, mas o segundo ano, quando a gente achava que não podia piorar, piorou muito. Só no segundo ano nós vimos 400 mil mortes aqui no Brasil, estrangulamento do sistema de saúde, nós vivemos o caos no Amazonas, como nós dissemos ainda há pouco, vai fazer um ano agora. Qual é o sentimento da classe médica nesse momento, percebendo que agora a variante Ômicron pode hospitalizar sim algumas pessoas e vocês podem, enquanto esperavam, tinha esperança na vacinação e diminuição ou, vamos dizer, regressão da pandemia, a gente pode ter agora um recrudescimento dela? Olha, Luciana, o nosso grande calcanhar de Aquiles no momento é a porta de entrada, são as redes de urgência e emergência. Então, estão sobrecarregadas, nós estamos tendo muita dificuldade para fazer notificação corretamente, tem esse apagão de dados, nós temos tido ainda muita dificuldade de fazer testagem adequada e resultado em tempo hábil, né? Mas, por hora, pelo menos, o nosso foco de atenção está nas redes de urgência e emergência, ou seja, na porta do sistema. Da porta do sistema para dentro, na rede hospitalar, o que continua crítico é a falta de profissionais, é o cansaço dos profissionais, é o subfinanciamento, embora a gente tenha ganho muitos leitos de UTI por conta da Covid, esses leitos seguem subfinanciados, falta qualificação profissional para a gente cuidar desses pacientes. Então, nós temos que insistir na prevenção mesmo nesse terceiro ano, porque se tivermos um grande aporte de pacientes da rede hospitalar, embora a gente tenha aprendido muito com a Covid, eu temo que a gente ainda não esteja num nível de preparo adequado. E, por fim, existem as outras doenças não transmissíveis, as doenças crônicas que continuam demandando a rede de saúde, e a gente viu durante a Covid o quanto foi ruim para as pessoas com doenças crônicas, com câncer, que tiveram seu tratamento interrompido ou prejudicado. Nós não podemos deixar isso acontecer, então, de alguma maneira, a gente tem que manter um equilíbrio entre o cuidado que é agudo e dos nossos problemas de sempre, que são as doenças crônicas não transmissíveis e as outras doenças agudas não infecciosas. Muito obrigada. Então, nós conversamos com o doutor Evaldo Stanislau, ele é infectologista do Hospital das Clínicas. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse domingo de manhã, segundo dia do ano. Feliz ano novo para o senhor e sorte para a gente nesse ano que está começando. Feliz ano a todos. Vai ser um ano melhor, eu tenho certeza. Também. Obrigada, doutor.